Olá, pessoal, boa noite. Oi, boa noite, professor. Beleza? Eu estou fazendo aqui a transmissão para o YouTube, porque da outra vez teve gente que não conseguiu entrar. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Ainda bem que você está aí. Que cara é essa? Está com dor de dente? O joanete está doendo? O que é? Chateada, só isso. A única pessoa que tem direito de ficar chateada nessa casa aqui sou eu. Diga, o que aconteceu? Besteira, nada mais. Não sei não, está toda emperequitada, ó. É cheirosa, pecado de banho tomado. Já sei o nome disso, é detetive Sabiá. Isso, estou namorando Sabiá. Pronto. Cuidado, cuidado com este Sabiá. Ele não é de confiança. Beleza, desativando o som aqui da turma, senão a gente já ouve as novelas por aí pelo Brasil. Gente, bom, vamos falar de sonho hoje, olha que beleza. Falei para vocês, a gente começou com angústia nesse semestre, mas vamos agora para o sonho. Então, deixa eu colocar para gravar. Muito bem. Pessoal, então, tá assim, o nosso encontro está sendo transmitido pelo Zoom e pelo YouTube, tá? Porque da última vez muita gente não conseguiu entrar no Zoom, né? E aí, então, enfim, coloquei essa opção agora aí para que o pessoal não precise ficar de fora, né? Pode participar ao vivo. Então, gente, olha, aqui, como eu tenho dito para vocês, não é um espaço para gente, enfim, conversar sobre psicanálise, a gente abordar os temas que a gente acha assim, fundamentais, não é? Não só da teoria psicanalítica, da metapsicologia freudiana, mas também, não é, daquilo que é importante na clínica e, bom, com uma importância extra, né, que a psicanálise tem para a gente entender melhor, enfim, o nosso funcionamento social, né? O Freud tem seus textos com essa pegada também. Mas, no caso do dicionário de psicanálise, que acabou virando, né, essa ideia desse curso, né, porque, de certa maneira, se vocês olharem, né, ali para a nossa playlist, vocês vão ver que tem um certo encadeamento de verbetes, não é, em uma ordem que me pareceu coerente, né, para que a gente apresentasse a psicanálise. E olha, não é de uma forma assim tão introdutória, não, né? Os encontros, o que eu tento fazer é bom trazer algo de assim bastante freudiano mesmo, mas com muitas pitadas aí dos nossos queridos psicanalistas contemporâneos, né? Que aliás são enfim, a fonte, né, da minha pesquisa de doutorado. Então, para mim é bacana, né? Tá trazendo sempre, como espero trazer hoje, um pouquinho do Christopher Bollas, né? O Thomas Ogden e essa turma toda, não é, que dá aí um tempero diferente, não é, para a psicanálise. Então, gente, olha, é claro, a gente começa, não é, a falar sobre sonhos, não é, em psicanálise, já vem essa ideia da via régia para o inconsciente, e a gente vai entendendo então o que o Freud, não é, está querendo dizer com essa ideia dele de inconsciente, não é? Ele já vinha trabalhando, ele tinha algumas ideias anteriores sobre o sonho, não é? E aí, quando ele escreve a interpretação dos sonhos em 1900, veja só, aí ele faz então uma obra-prima, né? Sobretudo no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, famoso capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né? Então, ele mostra como essas formações oníricas, né? Essas formações que trabalham de acordo com uma gramática específica,
aquelas coisas que ele vai chamar de processos primários, que a gente vai, inclusive, estudar hoje, não é? Então, isso nos daria um contato mais próximo, não é, a esse conteúdo. E veja só, por enquanto estou falando conteúdo, porque não cheguei ainda na ideia das formas, não é, que a gente vai chamar de inconsciente. Esse inconsciente, não é, na visão inicial do Freud, ele é o inconsciente, sobretudo recalcado, não é? Ou seja, são assim as coisas, não é, que não podem participar do sistema pré-consciente consciente, né? E que então, como nós vimos ali através da aula da angústia, né? São então empurradas para esse sistema do inconsciente, de acordo com a primeira tópica do Freud, tá certo? Mas isso é uma visão muito simplista, não é? Eu acho que a gente vai ter que fazer um percurso aqui para a gente largar de ficar ouvindo só as mesmas coisas, né? Nos cursos que a gente faz de psicanálise, uma coisa que eu detestava, né? Quando eu ficava frequentando os cursos de formação, era que parecia que onde eu ia eu escutava sempre a mesma coisa. Eu falava, mas cadê a criatividade dessa turma? Não é para ser uma área, poxa, tá falando sobre a mente humana, vai falar toda vez no mesmo repeteco, velho. Puta, então a gente se esforça, né, aqui para enfim trazer novas propostas, né, de compreensão para vocês. Mas para que essas novas propostas possam ser construídas, é claro, a gente precisa que as antigas fiquem bem estabelecidas. E as antigas aqui, não é, que a gente está trazendo para vocês hoje, não é, tem muito a ver com a maneira como o Freud, não é, deixa um legado já na fundação da metapsicologia, entendendo, gente, que o sonho, veja só, o sonho ele tem um caráter alucinatório. Veja só, por que alucinatório? Né? Pô, a pessoa está dormindo, sim, mas veja só, alucinação, via de regra, a gente chama aquela percepção, não é, de uma coisa que não está lá. Agora, quando a gente sonha, não é justamente o que acontece, a gente perceber uma série de coisas que não estão fisicamente ao nosso redor? Pois então, e isso aponta para uma questão muito importante que é a nossa realidade psíquica. E olha que importante, porque não tem sonhos que a gente está vivendo, experienciando, e parece que eles são tão vívidos, tão reais, não é? Que a gente não teria como dizer, olha, agora estou sonhando, não é? Por quê? Porque esses sonhos, ele tem uma série de elementos que estão muito, como Freud diria, catequizados. E o que é catequizados? É investidos libidinalmente. E olha que coisa importante. Ou seja, o que dá o caráter e a sensação de que um sonho é real é a quantidade de libido investida nesse sonho. Prestem muita atenção nisso. Porque, veja, quando a gente está na nossa vida em vigília, os nossos processos oníricos, eles continuam rodando em segundo plano. Então, vejam bem, se a sensação de que nós somos reais, de que o nosso entorno é real, no sonho, depende de um investimento afetivo, isso a gente pode então inferir que na nossa realidade da vida cotidiana, muito desse nosso sentimento de que algo é real depende da nossa libido. Olha que coisa importante que eu estou falando aqui. Veja só, se eu invisto libidinalmente num objeto, esse objeto se torna mais real para mim. Radical isso, não é? Porque então a gente está falando que o mundo ao nosso redor, de certa maneira, não é assim, a gente não tem acesso direto a ele, a gente tem acesso às formas sensíveis que nos tocam, a gente tem acesso às representações que nós damos a esse mundo, não é? Mas a gente não acessa o mundo diretamente, a gente tem que criar imagens sobre esse mundo. Agora vejam só o que acontece. Se isso é assim, uma crença nossa,
Bom, ela vai variar também de acordo com o nosso investimento libidinal. Uma certeza nossa, também possivelmente. Então, o que eu quero dizer é que isso que a gente chama de real, né, da nossa vida desperta, segue também, em alguma medida, essa regra do sonho de que o caráter de catexia, de investimento libidinal naquele objeto, torna aquele objeto mais real. Tá bom? Então veja só. Aqui, né, o Freud está falando: olha, existe então esse caráter alucinatório do sonho. E ele diz: bom, os bebês, inclusive, quando não têm acesso, não é, ao seio materno, a primeira coisa que eles fazem, não é, é buscar alucinatoriamente obter essa satisfação. Bom, perfeito. E é nessa tentativa de conseguir superar as nossas frustrações de forma alucinatória. E por que alucinatória? Porque, bom, a gente vive no início da nossa vida um estágio de onipotência, não é, do bebê. Portanto, aqui, quando a gente está falando dos sonhos, a gente, de certa forma, remonta a esses aspectos iniciais da nossa vida psíquica, tá? O Freud vai dizer que então a gente tem um caráter regressivo do sonho. E por que regressivo? Bom, porque em geral o sonho ele passa por algumas a gente no nosso processo psíquico a gente normalmente primeiro recebe, não é, uma percepção. Essa percepção ela acaba conduzindo e se enganchando com algumas das nossas memórias, não é? E aí então isso vai parar, bom, de acordo com as primeiras teorias freudianas, não é? No nosso sistema motor. Tá? Então, essas funções de percepção, de memória, de mobilidade, bom, tudo isso, não é, são funções que são comandadas pelo sistema do eu, tá bem? Então veja só. No capítulo 7, veja, isso não é só um apêndice teórico, não é? É a tentativa do Freud de fazer um mapa, né, do nosso funcionamento mental como um todo. Ou seja, o sonho para ele não é só um estado que a gente fica, enfim, para descansar do dia. Né? Não, o sonho ele é um modelo de como o nosso inconsciente funciona. Percebe? Então, só deixa eu dar uma desligadinha aqui. Então, a gente tem um caráter regressivo. Gente, deixa eu aproveitar e perguntar para vocês. Vocês estão conseguindo me escutar bem ou está dando umas travadas? Porque eu vejo aqui que tem uns. De vez em quando minha Eu imagem escuto não bem, tá professor. Escuto bem. perfeitamente. Então, Ok. seguimos então. Muito bom. Tá, então, pessoal, olha só. Veja, aqui a gente tem um sonho para a gente começar, não é? Que é aquele sonho, não é, do pai que havia perdido seu filho, não é? E o Freud escolhe então iniciar essa exposição mais densa, né? Com esse sonho paradigmático. E olha, o que que acontece nesse sonho? Então, é um pai que estava velando um filho morto, não é? Um filho morto que, enfim, por dias e noites. Então ele, muito cansado, se retira para o quarto, não é? Um quarto ao lado, né? Ele vai descansar um pouco, deixa a porta entreaberta. E aí então esse pai adormece e sonha que o filho dele está ao lado da sua cama, não é? Encostando no braço dele e sussurrando de uma forma, em uma forma de censura para esse pai. Ele está falando: pai, você não vê que eu tô queimando? E aí o pai então desperta, sobressaltado, corre para o quarto onde está o seu filho morto, não é? E então descobre, não é, que uma vela tinha caído justamente sobre o braço do cadáver e estava de fato queimando. Não é? Então, ah, veja, se a gente tivesse uma interpretação mais convencional, eu já ia pensar, olha, o sonho foi provocado diretamente, né, por esse estímulo externo, ou seja, o clarão,
não é, desse fogo que estava ali queimando o menino, atravessou a porta e incidiu sobre as pálpebras fechadas do pai, né, que de certa maneira deve ter então sentido isso e acordou. E aí o Freud diz, não, a lógica está invertida. Veja só, olha a audácia do Freud. Ele está dizendo o seguinte: o sonho não aconteceu para acordar o pai. Não é para dizer para o pai, olha, teu filho está pegando fogo, acorda aí. Não, o sonho aconteceu para prolongar o sono. Então, a ideia do sonho como algo que protege o nosso estado, não é, do sono, é justamente uma das ideias importantes sobre essa teoria do Freud. Então, veja só, aqui existe uma prioridade do desejo sobre a percepção. Então, se na nossa vida desperta, né, a gente tem uma prioridade da percepção sobre o desejo, no sonho é o contrário. Então, existe um raciocínio aqui, não é, que o Freud tem, que é o seguinte: quando ele recebe o pai um estímulo sensorial desse brilho, não é, que se ele tivesse acordado ele saberia que era fogo, o seu aparelho psíquico, movido pelo desejo de ver o filho vivo novamente, constrói então uma cena, né, onde esse filho está vivo e fala com ele. Hum? Então, dessa maneira, o Freud está querendo justamente nos levar para essa hipótese dele, não é? Que é a de que o sonho é a realização de um desejo e ele é movido sempre pelo princípio do prazer. Veja só, isso aqui é muito importante, tá? Então, o sonho é a realização de um desejo, mas é um desejo que, como vocês vão perceber, normalmente é um desejo infantil. Gente, o nosso inconsciente não é justamente uma criancinha, né? Se a gente entra em contato com os nossos desejos inconscientes, fala, nossa, mas isso parece o desejo de uma criança? Sim, parece, né? Por quê? Porque a gente regride a esses estados e o sonho, ele tenta dar conta desses estímulos externos, né, desses restos diurnos, integrando tudo isso, né, os desejos, os restos diurnos, aquilo que está acontecendo e afetando o corpo no momento, tudo isso, o trabalho do sonho, que existe justamente um trabalho do sonho, não é? Vai integrar todos esses estímulos e ideias e imagens numa trama, né? Que permite, nesse caso, que o pai continue dormindo por mais um momento, negando essa realidade terrível da morte do seu filho. Bom, essa é a única visão psicanalítica possível sobre esse sonho? Não. Não é? A gente sabe, por exemplo, que a visão do Lacan sobre esse sonho é bastante diferente. Né? Então, veja, eu já vou falar sobre essa visão do Lacan, mas entendam que o sonho aqui, ele tem o caráter de guardião do sono também, de realizador de desejos, né? Realiza o desejo de uma forma alucinatória, já que esse desejo não pode ser realizado, não é, pelas vias conscientes. Então, esse sonho, de certa maneira, assim como um sintoma, vai formar um compromisso, não é um compromisso das pulsões do id com, não é, os ditames do sistema do eu, não é? E ele vai poder aparecer então esse desejo de uma forma disfarçada. Veja só, e isso é muito importante, porque muita gente pergunta, tá, mas se o sonho é a via régia para o inconsciente, então por que que o sonho também tem que ser todo esquisito? A gente parece que sonhou com um negócio que não tem pé nem cabeça. Ué, justamente porque esse sonho, para ele poder aparecer, ele vai aparecer tal qual um sintoma, ou seja, ele precisa ser uma formação de um compromisso de paz entre, não é, as pulsões que nós temos e,
enfim, os ditames do sistema de formas e símbolos e imagens e valores e ideias do nosso sistema do eu, tá certo? Então, olha só, quando a gente está pensando no sistema de formação de compromisso, naturalmente a gente precisa sempre imaginar que o desejo vem disfarçado. Então, quando a gente sonha, por exemplo, com uma pulsão parricida, ou seja, eu tenho uma pulsão, não é, que tem, no final das contas, está impulsionando um desejo que eu tenho de matar meu pai, não é? Então, o desejo de matar meu pai. Agora, isso não aparece no meu sonho, eu matando meu pai. Isso aparece de uma forma que é mais ou menos eu estou dirigindo um Exato. carro, e de repente passa um senhor que tem uma barba, Você como tem meu que pai também entender o tem que uma passa na barba, cabeça e aí dos então outros. Então eu você tem que estudar o isso. atropelo com o meu carro. Notam? Eu atropelo com o meu carro, sem que ele tenha aparecido literalmente como o meu pai. Ou seja, são feitas cadeias associativas, assim como nos sintomas, para que eu consiga sonhar aquele sonho sem que ele se torne demasiadamente angustiante. Porque o que acontece com os nossos sonhos quando eles se tornam angustiantes demais? A gente acorda, não é? Então, essa transformação dessas figuras do sonho em figuras que são apenas remetem ao nosso desejo se dá justamente assim como os nossos sintomas, porque não é, se aparecesse diretamente seria angustiante mesmo no sonho, não é? E aí então precisa-se de que se disfarce, não é, de algum outro de alguma outra coisa. Agora, olha só, na leitura do Lacan, eu acho muito interessante também, porque essa é uma parte que eu gosto. Veja, para ele, o despertar do pai não é o fracasso do sonho, ou seja, esse sonho que tentava fazer o pai se conectar com esse filho morto e viver mais um pouco o filho que ele desejava ver vivo. Não, aqui o sonho é não é uma cena na qual o filho vivo, a cama, a conversa, isso é o que o Lacan vai chamar de tela, não é? De fantasia. Então essa fantasia, o sonho, tem a função de proteger o pai de uma coisa muito mais traumática do que o fogo. É o quê? É a morte do filho. Ou seja, esse elemento insuportável, quando aparece, não é, no sonho, há uma coisa importante que é uma certa fuga. Fuga para o quê? Fuga para a realidade. Mas não é curioso? Porque, veja, na realidade o filho estava morto. Sim, mas é que na realidade, vejam só, por que que alguns pesadelos são tão terríveis para nós? Porque na realidade existe sempre, através disso que a gente chama de realidade, veja, não é o real não é simbolizável. Então, a realidade ela é sempre estofada por uma fantasia. Percebe? Então, a gente não olha para nada nesse mundo a não ser através das lentes da nossa fantasia. E quando algo muito angustiante, ou seja, algo da ordem do real, aparece no nosso sonho, para onde a gente foge? A gente foge para a realidade, que é o que a gente está chamando aqui dessa realidade objetiva da nossa vida desperta. Porque na nossa vida em vigília, a gente está sempre mediado, não é? Entre nós e o real existe a realidade, que é justamente essa capa de fantasia compartilhada, que a gente pode também chamar de ideologia, por exemplo. Tá certo? Então, o Zizek tem alguns trabalhos muito interessantes sobre isso. Pessoal, deu uma travada aqui, vocês estão escutando? Tá? Estão escutando? Travou? É.
Então, beleza. Então, vejam só que ideia interessante, a gente fugir do sonho para o real, porque é mais instintivo a gente imaginar, não, às vezes a realidade é tão complicada que a gente foge para um mundo de sonhos, não é? Vou pegar Então, alguma coisa para jogar aí é o aqui. que o Lacan vai falar, não, não é assim, na verdade o que acontece mais é que os sonhos nos trazem questões que às vezes são tão angustiantes que a gente foge, não é, para a realidade, porque a realidade tem um estofo de fantasia. Então veja só, tem outra possibilidade da gente pensar isso, agora não com o Lacan, mas seguindo mais o Bion, o Thomas Ogden, a ideia do colapso do nosso sonhar. Veja só, ah, o paciente que tem, por exemplo, uma tendência ou a somatizar ou a realizar acting out, né, as suas atuações, ou seja, ele vai lá e faz uma coisa violenta. Essas pessoas, de certa maneira, fogem para o real porque elas não conseguem processar a angústia desses elementos que não são simbolizáveis. A gente falou da angústia semana passada. Essa angústia, ela faz tremer o nosso mundo, a nossa sensação de que as coisas são reais. Portanto, para onde que eu fujo quando esse mundo treme? Bom, eu fujo para a realidade, tá? Então, quando a gente fala fulano está fugindo da realidade, pode ser, não é? Tá tendo uma negação. Tudo bem, é uma defesa do ego muito comum. Mas a gente tem, não é, também essa ideia de que o sonho pode trazer, sobretudo depois do Freud, do Além do Princípio do Prazer, que ele coloca, não é, sobre os sonhos traumáticos, esses sonhos que trazem coisas que não tem como ser a realização de um desejo, como Freud bem percebe. Então, a gente começa a entender então toda essa fuga, né, que eu estou chamando de fuga para a realidade. Bom, aqui, gente, é importante a gente focar um pouquinho mais nessa ideia da direcionalidade, não é, que o sistema do nosso aparelho psíquico possui para o Freud. Tá? Então, a ideia é que a atividade psíquica ela sempre é descrita como um arco reflexo, né? Só que um arco reflexo que é complexo, né? Ele vai se estender da extremidade sensorial, de um lado, para uma extremidade motora, do outro. Não é? Então, eu sinto e reajo. É aquilo que muitos filósofos já tinham chamado, né, de um aparelho sensório-motor. Né? Então, sensório motor, eu sou atingido por alguma coisa, que nem quando a gente vai no neurologista, ele bate aquele martelinho no nosso joelho, não é? A gente então tem um arco reflexo, não é? E ele está ali testando justamente se, através de uma determinada percepção, a gente vai realizar determinada mobilidade, não é? Com a nossa perna, certo? Então, o que que acontece? Bom, o nosso aparelho psíquico segue os mesmos princípios, mas qual que é a diferença? A diferença é que entre uma coisa e outra, o Freud coloca, existe um sistema mnêmico, ou seja, um sistema de memória. Então, entre a percepção e a motilidade, o Freud coloca vários sistemas de memória. E aí, isso é a base da associação. Bom, que tem a ver com o quê? Uma determinada excitação, não é? Quando ela vai passando pelos sistemas, não é? Do sistema perceptivo até o sistema motor, ela vai deixando traços permanentes que o Freud vai chamar de traços mnêmicos ou traços de memória. Ou seja, é um caminho que determinado estímulo recebeu e vai então chegar até o sistema motor, mas já carregado de uma série de enlaces que ele vai fazendo, não é? Então, por exemplo, se nós vivemos alguma experiência que nos foi muito impactante, aquilo nos vai deixar uma marca psíquica. Bom, se a gente vive um outro que é correlato, ou seja, não é igual, mas ele remete por alguma característica àquela situação que nos foi muito impactante. Portanto, eu vou fazer uma conexão entre a percepção que eu tive e aquele traço mnêmico.
Tá? Então, daqui a pouco a gente vai aprofundar essa ideia, não é? Pensando em como vão se formando, né, as cadeias associativas psíquicas, justamente através de um mecanismo que não só lida com o inconsciente recalcado, mas também com aquilo que o Christopher Bollas vai chamar, não é, de um inconsciente receptivo, ou seja, um inconsciente que está o tempo inteiro de olho nas percepções do mundo e ele, de certa forma, nos atrai a essas coisas que ele vai chamar de objetos evocativos. Veja, o Freud não falou disso. Isso aí quem falou foi, não é, o Christopher Bollas falando então sobre uma outra percepção sobre o nosso inconsciente, que não é mais um inconsciente recalcado, ele é duplo. Ele tem a parte que é recalcada, mas ele também tem a parte que é evocativa. Ou seja, algo em mim combina muito bem com aquela forma que eu estou vendo fora de mim. Por exemplo, aquele tapete que eu vi para comprar e por algum motivo me encantei. Vocês já perguntaram gente, por que que às vezes a gente se encanta por coisas que parece que vão nos transformar? Pois então, o Christopher Bollas está dizendo, bom, isso combina justamente com os traços minêmicos de estágios muitas vezes muito primitivos que buscam completar seus quebra-cabeças através desses processos que ele encontra através da aproximação desses objetos. Esses objetos que não só são percebidos por nós, mas de certa maneira transformam nos transformam. Então, por exemplo, vocês já tiveram a oportunidade de pegar um livro, falar assim, nossa, eu quero, eu preciso ver o que que tem nesse livro, mas no fundo eu tenho uma certa ideia, mas eu preciso me aprofundar. E quando você lê esse livro, de repente o livro de fato era aquilo tudo que você imaginou e muito mais, ele te transformou. Ou seja, aquele livro, como algo magnético, foi atraído, não é, pelo seu inconsciente receptivo. Então veja só, a gente pode pensar em primeiro lugar o sistema do Freud, né, que é um pouco mais simples, não é? Porque a gente tem um encadeamento, não é? Que depois o Lacan vai dar um jeito de fazer um encadeamento lógico, não é? Entre sistemas de significantes. E aí o Thomas Bowles, o Christopher Bowles vai falar, não, tem mais coisas do que isso aí. Tem mais. E aí tem inclusive a ideia de uma atividade do inconsciente que busca no mundo, não é? Por exemplo, daí ele fala, olha, quando a gente está fazendo uma caminhada e olhando as coisas pela rua, no fundo a gente está fazendo uma livre associação. Não é? Por quê? Porque para onde a gente olha, que tipo de passo a gente dá, não é? Qual que é a velocidade que a gente caminha, tudo isso, de certa forma, é uma articulação livre desses rastros que foram deixados pelos processos que nos impactaram no decorrer da nossa vida e que fizeram com que hoje nós tenhamos um determinado jeito de ser no mundo, né? Um determinado estilo, uma determinada forma de fazer as coisas. Então, a gente sonha quando está dormindo, mas também sonha quando está acordado, e nesse sonhar nós vamos tentando articular novos elementos, aqueles que ficaram incompletos nos nossos traços minêmicos mais antigos, e buscando então ampliar a densidade, a complexidade da nossa vida psíquica, tá certo? Então, como no processo do sonho a gente tem uma regressão, veja só, aqui está a chave da ideia da alucinação onírica. Então, durante o sonho, veja, essa extremidade motora do aparelho é bloqueada, não é? A gente fica, de certa forma, meio parado enquanto está dormindo, né? A gente se mexe mais, outros menos, mas é pouco comparado com quando a gente está acordado. Mas a mente continua, não é? Tá lá produzindo, recebendo a excitação, produzindo a excitação, tem os desejos inconscientes, os restos diurnos, os estímulos que o corpo está recebendo. Veja, com essa energia, né? Ela, bom, não tem como ela ser descarregada através de uma ação motora no momento do sono. Então, para onde vai essa energia? Ela
não vai para um movimento, não é? A ação motora seria um movimento. Então, como ela não vai para um movimento, o Freud fala, ela recua. E se ela recua, quem que ela vai encontrar no caminho? De novo, as memórias, não é? Os traços mnêmicos, e por último, o sistema de percepção. Não é? Então, o caminho normal acordado não era percepção, memória e motricidade? Portanto, agora a gente vai ter motricidade, memória e percepção. E aí, o que muda então nessa regressão? Bom, então, essa excitação recua do sistema pré-consciente, atravessa os sistemas da memória, e lá ele ganha o quê? Com esse sistema da memória? Imagens, palavras, não é? E retorna então até o sistema de percepção, não é? Então, esse movimento reverso foi o que o Freud vai chamar de uma regressão no sonho. Então, a alucinação é uma percepção invertida. Tá certo? Então existe, não é, uma volta do estímulo do motor para o perceptivo, tá bom? Gente, isso aqui tá meio técnico, né? Assim, eu noto que assim, vocês ficam com a cara meio de espantados quando a gente tá falando essas coisas, mas vejam só. Como todo mundo aqui sonha, não é? Quer dizer, não é todo mundo, né? Eu imagino que tem gente que é, talvez não, ou não lembre do sonho, tem gente que, enfim. A ideia é que a gente precisa pensar que o sonho ele traz uma economia psíquica, não é? Que nos informa como o nosso inconsciente funciona. Então, se a gente entende o sonho, a gente entende a nossa vida inconsciente, concorda? Porque o processo primário, que é o processo que rege o inconsciente, e ele rege justamente o sonho também, só que o nosso inconsciente é inconsciente, então a gente não tem como olhar para ele, mas a gente tem como olhar para os resquícios dos nossos sonhos. E por isso, porque o sonho e o inconsciente funcionam usando a mesma gramática, que o Freud dá uma importância tão grande para os nossos sonhos. Estão entendendo que a ideia dele não era ficar tipo, eu quero decifrar o que um sonho significa. Não, é que o sonho, ele é um modelo paradigmático do funcionamento do inconsciente. E se a gente entende o sonho, a gente entende muito da nossa vida psíquica. Percebe? Então, olha só. Aqui, quando a gente está falando do processo primário, que é essa gramática do sonho, então imagine um modo de funcionamento original do nosso inconsciente. Imagine que ele opera sob esse domínio do prazer, não é? O princípio do prazer. Então, ele tem como a característica principal dele o quê? A mobilidade desses investimentos da libido, por exemplo. A energia vai fluindo de uma forma assim muito mais livre de uma representação para outra. E o que ela está buscando essa energia? Ela está sempre buscando descarga. Não é isso que é o princípio do prazer? Você tem um estado com mais energia, portanto mais tensão, e você vai buscar uma descarga, não é, através de um objeto. A gente chama assim, né? Objeto. Esse lugar onde a gente encontra finalmente a possibilidade de descarregar essa energia. Então, veja, o mecanismo aí é que é o seguinte, como essa mobilidade é livre, as representações, elas podem transferir toda a sua intensidade para uma ideia só, o que a gente chama de condensação. Então, pensem só, às vezes, num sonho, você sonha com aquela senhora de cabelo branco e que você não conhece. Ok, mas ela te angustia terrivelmente. Por quê? Porque ela talvez seja a condensação de todas as figuras femininas angustiantes que já passaram pela tua vida e que estão ali condensadas naquela figura. E olha só que interessante. E aí, a gente também tem um outro princípio, não é? Se a gente tem essa condensação, veja, a condensação acontece também, gente. Pensem na fobia, por exemplo. Imaginem todas as angústias que você tem. E aí você fala, não, mas essas angústias elas não estão me acometendo muito, não, a não ser quando eu vejo um rato. Porque eu tenho uma fobia de rato. Ah, ok. Então, quer dizer, o rato, ele está, através do seu sistema do seu inconsciente, condensando todas as figuras angustiantes, não é? Que tem alguma possibilidade de conexão com ele, naquele bichinho. Então a pessoa ela tem o medo do rato
Não é porque ela acha que o rato vai fazer um mal para ela, mas porque o rato é uma figura angustiante, né? Ela está condensando pensamentos inconscientes que são angustiantes. Então, uma outra forma, não é, que o inconsciente tem de transferir a sua energia, não é? Às vezes ela sai essa energia de uma ideia importante, como eu falei para vocês, de, por exemplo, matar o pai, para uma ideia de atropelar um velhinho na rua. Ou seja, eu fiz um deslocamento da figura do pai, não é, para o velhinho da rua. Entende? Que eu atropelo. Percebe? Então, a lógica aí é que, veja, o processo primário, ele ignora a lógica, ele ignora a temporalidade. Ou seja, você não tem uma sequência necessária de coisas, né, cronológica. Não. E ele ignora também os princípios da contradição. Então veja, não existe o não no sonho, não é? Os opostos podem perfeitamente estar representados pela mesma figura. Aliás, não é assim que funcionam muito das palavras primitivas, como Freud vai muito bem notar, não é? Então tem palavras que servem para uma coisa e o seu oposto. Não é? Então o que a gente está dizendo é que às vezes as coisas são representadas no nosso inconsciente como ela e o seu oposto. Percebem como muitas vezes nos nossos sonhos a mesma figura, né, ela se transforma, ela era boa e daí se transforma em má? Ou seja, essa comutação de uma figura boa para uma angustiante é muito comum nos nossos sonhos. Aliás, isso é um processo muito comum no nosso psiquismo, que é a inversão de polaridades, certo? Então, bom, isso é uma primeira questão que eu queria trazer para vocês, mas vejam, e aí? E o processo secundário, quando a energia está então conectada às representações? Bom, esse é o modo do sistema pré-consciente e consciente. Esse é o modo de funcionamento do eu, certo? Então, como é que isso vai se desenvolver? Bom, vai se desenvolver porque para buscar o prazer na vida em vigília, eu preciso, de certa maneira, me dobrar àquilo que a realidade me impõe. Ou seja, não adianta eu querer alucinatoriamente criar o seio materno, porque eu vou criar e não vou saciar minha fome, portanto, eu vou me frustrar. Né, vou reagir violentamente, mas esse seio da mãe vai ser apresentado no momento em que ele é também alucinado. E aí o seio pode ser construído, criado, não é? Na parceria do bebê com a mãe. Tá certo? Então o que acontece é que, sob o princípio de realidade, a gente não abre mão do princípio do prazer. Mas a gente começa a entender novas estratégias, novas possibilidades para que o princípio de prazer possa se dar, não é? A gente possa liberar as tensões causadas pelo acúmulo de energia psíquica através da escolha desses objetos. Quando a gente fala objetos, as pessoas estão no meio desses objetos. E veja, aqui a gente tem como função primordial no sistema, né, no processo secundário, a inibição de uma descarga imediata. Né? E aí o que a gente faz é a conexão dessa energia, não é, a uma representação. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na figura do pai, da mãe, bom, a gente tem ali uma série de elementos libidinais envolvidos, mas também elementos agressivos envolvidos, não é? Porque a nossa relação sempre é ambivalente com os nossos objetos, não é? Então, a, a ideia, não é que a gente vai criando o sonho como um produto, não é, de um compromisso entre esses dois sistemas, não é? O processo primário e o processo secundário. Então vejam só, o desejo inconsciente que vem lá do nosso processo primário, ele dá a força motriz, ele empurra a gente para essa descarga alucinatória. Bom, se fosse pelo desejo inconsciente, pelas pulsões, a gente sonharia exatamente aquilo que a gente está querendo mesmo. É só descarregar a atenção, matar o pai, porque pronto, ele está enchendo meu saco. Sabe? Agora,
o que acontece é que ele precisa negociar, de certa forma, e eu não gosto desses antropomorfismos, assim, quando a gente está falando, mas é que como a gente tem muito pouco tempo, então a gente precisa usar essas simplificações. Então, isso que vem do id, não é, precisa negociar com a censura do ego, não é, aqui já no processo secundário, porque o ego, não é, o eu, funciona de acordo com esse processo secundário, que é um processo conectado a representações, não é? E que, bom, é claro que existem representações também no nosso inconsciente, né? Não tem questão nenhuma sobre isso. Mas, não é, aqui ele deve se curvar, não é? Os processos do eu se curvam a isso que a gente está chamando de princípio de realidade. Então, o trabalho do sonho é essa operação, vejam, de tradução, não é? Daqueles pensamentos oníricos latentes, não é? Que são racionais, são pré-conscientes, não é? Para uma outra linguagem, para a linguagem do processo primário, onde o que tem são imagens, condensações, deslocamentos. E aí, bom, você consegue então, através de uma certa formação de compromisso, de novo, como sintoma, não é? Criar essa coisinha que acontece na gente enquanto a gente dorme, que é o nosso sonho. Mas é que, como eu falei, essa coisinha não acontece só enquanto a gente dorme, ela está acontecendo agora na cabeça de todos nós. A gente também está com o nosso processo primário a todo vapor, percebendo as coisas do mundo, ou seja, vocês recebem isso que eu estou dizendo, não é? Isso passa pelo sistema mnemônico de vocês, ou seja, isso vai ou não se conectar a memórias de vocês, não é? E vai chegar até o aparelho motor. Mas isso porque ele está passando, né? E a gente pode pensar aqui por dois sistemas diferentes. Um sistema que se dobra ao princípio de realidade, o sistema do eu, e é um sistema que não obedece, não é? Que é o processo primário, não é? Que é esse sonho que a gente tem, não é? De fundo. Só que isso está o tempo inteiro em um processo dialético, consciente e inconsciente, lutando pela expressão do desejo. Ok? Então veja só. Aqui, porque é por um lado a expressão do desejo e por outro lado pela a inibição dessas coisas que, como a gente viu na aula sobre a angústia, ameaçam a integridade da existência do sistema do eu. Né? Então, algumas coisas ameaçam o eu de acabar. Então, ele lança um sinal de angústia, né? Pede um socorro, lançando um sinal de angústia. Tá bem? Gente, desculpem que eu não tô lendo as mensagens, mas é porque do jeito que minha tela tá dividida aqui, eu não consigo ver. Mas daqui a pouco eu posso abrir e aí a gente conversa. Então, vamos lá. Veja só, aqui eu só queria chegar a um ponto que eu comecei, mas que eu acho de vital importância, que é o seguinte: quando a gente está falando de psicanálise contemporânea, a gente tem que pensar que, olha, é, Freud escreveu isso, não é, há 126 anos, então é interessante a gente pensar que acréscimos vão sendo feitos. Naturalmente tem os acréscimos do Lacan, que eu passei muito brevemente, né? Tem muita coisa bacana para se falar sobre a teoria do Lacan, mas eu vou assim para os autores que eu estudo mais. Então, veja, aqui eu gostaria de passar para vocês a ideia de que como funciona de uma certa forma gravitacional ou magnética, né? A atração do nosso inconsciente por certos objetos. Vejam só, isso, naturalmente, eu estou seguindo uma certa teoria, uma linha teórica na psicanálise que se chama teoria das relações de objetos. Sabe? Bom, então, para essa teoria é o seguinte: não é que para o nosso inconsciente qualquer objeto que, enfim, é completamente contingente, ele vai servir, não é, para saciar as nossas pulsões. Não. De acordo com essa teoria, veja só, a gente tem objetos que são preferíveis ao nosso inconsciente. Sobretudo quando a gente está falando aqui do Christopher Bollas. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: quando a gente nasce, né, esses primeiros cuidados da mãe,
E todas essas coisas que nos transformam, por exemplo, imagine você estar num estado de extrema angústia. Pô, você está num estado de extrema angústia porque você está com frio, mas você não sabe dizer frio, você não sabe dizer nada. Então, o que acontece é que a tua mãe vem, te pega no colo, te dá mamar, te cobre e tudo isso, ou seja, ela te transforma. E essa mãe, ela tem um certo jeito, ela tem umas formas de fazer as coisas. Portanto, ela deixa memórias, ela deixa marcas minêmicas, não é? Nesse sistema que o Freud está dizendo, justamente, vai deixar marcas minêmicas que têm uma determinada forma. Veja, isso não é palavra, isso não é símbolo, isso não é representação, é só um jeito da mãe. Agora, entende que quando nós vamos crescendo, aqueles jeitos que foram deixando marcas no nosso sistema minímico, bom, nos remete a coisas que nos tiraram de situações muito ruins e nos colocaram em situações melhores. Ou seja, foram marcas muito profundas que nos salvaram. Né? Ou seja, a nossa mãe salva a nossa vida cada vez que ela dá de mamar. Então, a angústia extrema de um bebê, que é resolvida pelo jeito da mãe, pelo estilo da mãe, pelo colo da mãe, bom, aquilo é algo que, para o Christopher Bollas, fica no nosso psiquismo como um nome que ele dá de objeto transformacional. Ou seja, é aquela coisa que aconteceu conosco e nos transformou de um estado de extrema angústia para um estado de contentamento, né? E a gente passa a vida buscando esses processos, essas formas, essas coisas, esses objetos que evocam da gente essa possibilidade de nós nos transformarmos. Nos transformarmos o quê? Num estado angustiado que nós estamos em algo mais interessante. Ou seja, se isso existe, a gente vai atrás disso. E aí, vocês já repararam que muitas vezes a gente não sabe por quê, mas cada pessoa tem gostos assim que são muito particulares, não é? Veja, eu gosto muito de escultura. Né? Então, por exemplo, às vezes eu faço escultura com ferro, né? Então, muitas vezes eu estou andando pelo ferro velho e estou ali olhando o que que eu vou pegar, não é? O que que é interessante para mim. O que que eu estou contando? Bom, eu estou contando não com a minha consciência. Eu tenho que contar, num momento desse de criação artística, com o meu inconsciente. Porque o meu inconsciente é justamente essa parte artística que eu tenho que faz composições entre texturas, entre formas, entre palavras. Né? E que então, se eu deixo esse inconsciente tocar através do meu olhar essas coisas vão evocar ou não a atração desse, desse meu inconsciente. Portanto, quando eu vou, por exemplo, nessa ideia do ferro velho, eu bato o olho, eu sei o que que é que vai virar uma escultura e o que que não vai. Não é? E para muita gente, por exemplo, pode dizer, ó, estamos andando no shopping, de repente você vê um negócio e fala, é isso. É isso, eu preciso. Porque isso não é uma questão assim de, eu quero tapar um vazio através do meu consumismo. Não, é um negócio que você fica. Eu não consigo deixar de pensar nesse negócio. Eu preciso dar um jeito, sabe? Porque aquilo meio que carrega uma promessa de te transformar de um estado menos angustiado, do estado mais angustiado para o estado menos angustiado. E te transformar. Ele é um processo. Então, para o Bolas, tem essa ideia muito interessante de que os objetos lá fora eles fazem toda a diferença. Tanto é que, se você, por exemplo, vive numa cidade que te parece deprimente, né? Isso vai impactar muito o seu psiquismo. Se você vive com pessoas que te deixam de uma forma deprimente, bom, naturalmente, isso vai ter um impacto enorme. Agora vejam só, aqui, quando a gente está falando disso, parece que a gente se aproxima um pouquinho, não é, da teoria, não é, de um filósofo que eu gosto muito, que é justamente o Spinoza. Não é? O que que o Spinoza ele fala? Fala o seguinte, olha, a gente, quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós temos encontros alegres. O que que ele chama de encontro alegre? São aquelas coisas, são aqueles objetos que quando você entra em contato, aquilo aumenta a sua potência de ser você mesmo. E que quando você entra em contato com alguns outros, aquilo diminui a sua potência de ser você mesmo.
Então, aqui quando a gente está falando do Bolas, a gente pode remeter sim ao Spinoza, né? Nem que seja por minha conta, porque ele não fala literalmente, mas eu faço a conexão, não é porque é uma tradição filosófica assim muito conhecida, e que sem dúvidas o Bolas teve contato. Então, a ideia é que, como a gente agora não está mais pensando só no inconsciente recalcado, mas está também pensando no inconsciente receptivo, que está aberto para o mundo, sentindo as coisas do mundo, então a gente vai criando complexos psíquicos que o Christopher Bollas vai chamar de gênera psíquico. Né? Gênera são campos de força, campos de gravidade, campo de magnetismo. Veja só, é como se nosso inconsciente receptivo fosse uma rede muito densa de associações, não é? De traços mnemônicos que foram se associando e de repente, quando algo parece ser a peça que falta para controlar ou para chegar a determinado entendimento, aquilo parece irresistível. Irresistível. Veja, eu vou falar para vocês o seguinte: vocês estudam psicanálise, certo? Então, notem como já aconteceu com vocês, e eu não tenho a menor dúvida que já deve ter acontecido, se não na psicanálise, em outra área, a coisa de vocês estudarem um negócio e não entenderem nada. Estudarem de novo, entenderem só um negocinho, estudarem de novo, mas agora dessa vez foi difícil novamente. E aí você acorda um dia, dá uma lida e fala, não, mas agora eu entendi. Ué, eu dei uma lidinha, parece que o que aconteceu? Bom, justamente, você inconscientemente estava ali processando todas essas coisas e que de repente se tornaram um conhecimento coeso. E agora, em conjunto, isso faz sentido. Porque agora você tem como articular, porque inconscientemente esse conhecimento foi já processado. Percebe? Vocês já tiveram uma sensação assim? Agora imaginem que esse conhecimento, ele é processado, mas isso não é aleatório. Pensem que quando está faltando só uma pecinha para fechar o quebra-cabeça e de repente esse inconsciente se depara no mundo justamente com essa pecinha, pô, a gente vai ficar obcecado por essa pecinha sem saber que aquele trabalho que a gente quer fazer, aquela pesquisa de doutorado, aquele artigo que a gente invocou de querer fazer, é porque justamente nós estamos indo atrás, não é, de conteúdos, ou muito melhor do que conteúdo, do que de formas, de possibilidades, não é, que então o nosso inconsciente atrai para que a gente finalmente consiga fechar determinadas cadeias associativas. Percebem? Então aqui a gente sai da ideia de que as cadeias associativas são um elemento passivo e a gente pensa o inconsciente como um elemento extremamente ativo, sonhando o dia todo, não é, em produzir situações prazerosas de transformação. Percebam, de transformação. E isso não tem nada a ver com a ideia do gozo, por exemplo, Lacan, que o gozo é simplesmente uma volta, não é, repetitiva em torno de um circuito já conhecido, o que é o oposto do que eu estou dizendo, que é justamente quando a gente se aventura rumo ao desconhecido. Ou seja, a gente pode viver uma aventura, e a aventura, por definição, é aquilo que a gente não sabe o que é, o que não sabe o que vai acontecer, não é? E para isso, então, a gente precisa de uma confiança de se entregar aos processos oníricos. Então, gente, não se enganem, quando a gente estiver falando de sonho, a gente está falando também desses processos que estão o tempo todo funcionando em segundo plano no nosso psiquismo, não é? Tanto nos fazendo circular, não é, de uma forma repetitiva e um pouco boba, não é, atrás de objetos que nos geram algum gozo, mas é um gozo mortífero porque não traz nada de novo. Mas a gente pode pensar também numa outra força que nos promete uma certa transformação. E a transformação ocorre, não é? Quando, por exemplo, você que sonhava encontrar uma pessoa que talvez fosse tão interessante e de repente encontrou.
pô, aquela pessoa era daquele jeito e teve uma paixão, e daí essa paixão já foi se transformando numa coisa menos idealizada e aquilo te transformou completamente, né? Talvez não da maneira como você esperava, talvez não da maneira que você queria, mas a transformação ela vem justamente porque os gêneros psíquicos têm essa. Vocês entenderam essa ideia dessa gravidade inconsciente? Ou seja, como se tivesse, então, não é? A gente tem a ideia da Terra, não é? Que atrai, por exemplo, a Lua, não é? Que fica na sua órbita. Vocês entendem, então, como você tem um traço minêmico que pode, então, atrair outras ideias, outras representações, outras imagens, percebe? E isso faz com que o sistema do nosso sonho funcione, né? E o do nosso inconsciente também, mas não só de uma forma passiva, mas de uma forma ativa, porque aquilo que a gente escaneia com o nosso olhar no mundo, de repente fala: opa, isso aqui é exatamente o que está me faltando. A gente não sabe por quê. Eu não sei, vocês têm as experiências de vocês, eu tenho as minhas, eu gosto de andar. Quando eu estou viajando, por exemplo, eu tenho uma pira enorme com tecidos. Adoro tecidos, muito acho interessante, né? Vai para o Peru, tem aqueles tecidos interessantes, vai para a Índia, nossa, uns tecidos bacanas. Pois é, vejam, por quê? Não faço a menor ideia. Não cheguei lá ainda. Mas o que que eu faço? Sei lá, quando dá, eu compro um tecido ou outro aqui. Em algum momento, talvez eu diga para vocês: olha, era isso. Não sei. Mas eu tenho certeza que isso remete a processos inconscientes. Então, gente, isso faz parte, não é, de uma maneira de você olhar para o mundo de uma forma que não é só representativa. Veja, o Freud pensa todo o nosso aparato psíquico como um sistema de representações e afetos que são investidos nessas representações. Na psicanálise contemporânea, a gente está falando uma outra coisa, está dizendo o seguinte: olha, além das representações e os afetos que as animam, o que nós temos são as formas. Nós temos as formas enquanto modos de ser. Então, por exemplo, eu não só estou aqui falando para vocês como se fosse aquela o chat GPT, eu estou falando da minha forma. Esse aqui sou eu. Esse aqui é o meu jeito. Então, isso vai deixar uma marca minêmica específica que ia ser diferente, não é? Se quem estivesse dando a aula fosse a Camille, por exemplo. Não é? Então, aqui a gente tem uma marca específica. E vocês vão falar, mas isso não é igual ao significante do Lacan? Não, porque o significante inclui a ideia de que você tem que estar num sistema linguístico, certo? Um significante só é um significante porque ele tem uma relação com outro significante, ou seja, é aquela coisa. Agora, o que a gente está dizendo aqui é que toda marca importa e cria atrações de Só. novas percepções possíveis. Tá certo? Então, gente, eu não sei se foi viajante demais, mas também é uma aula sobre sonho, né? Vocês também tem que esperar que ia ser uma aula viajante mesmo, não é? Em geral, a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais redonda, conceitualmente e tudo mais, mas como o tema é muito grande, eu acho que aqui pelo menos a gente faz um passeio, não é, por essa temática. E eu convido vocês, claro, a ler, não é, para quem não leu, porque é fundamental, não é, a interpretação dos sonhos do Freud, não é, com uma atenção especial para o seu capítulo 7, mas lendo os outros também, porque por que não, não é? É. E também os convido a participar. Vou fazer um curso agora sobre o Christopher Bolas, tá? É o autor de referência meu, que estou estudando no doutorado. Vou fazer um curso sobre ele agora, começando no mês que vem, tá? Esses cursos que eu faço que são de duração de, enfim, 6 aulas, né? Assim, uma introdução ao Christopher Bolas, tá bom? Então eu converso sobre isso com vocês lá no grupo. E aí aqui a gente continua o nosso dicionário, né? E abro agora então para vocês poderem fazer os questionamentos de vocês. Fala, Sandra. Boa noite. Boa Eu noite. gostaria de saber o que que você acha daquele livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha. O Siddhartha, né? Puta, você sabe que eu já tive muito interesse de ler, mas eu nunca tive oportunidade? Não conheço, Sandra. Não conheço mesmo. Não sei o que te dizer. Mas Estou eu gosto do gostando Siddhartha, né? muito. Enquanto personalidade pública, eu acho que ele é um cara bacana. Mas eu não conheço mesmo, assim, eu não li. Não.
Mas eu tô gostando bastante. Tem muita convergência com isso que você acabou de falar sobre a fabricação do inconsciente. Uhum, ótimo. Colecionar, É. colecionar tecidos, colecionar caixa de fósforo, tem muito a ver com Ah, isso. olha só. Pois é que o que está acontecendo agora, né, é que existem muitas trocas, né, entre as pesquisas da neurociência, não é, com Uhum. as pesquisas assim feitas na área da linguagem, com as pesquisas feitas em psicanálise. Então, é muito importante que a gente dê alguma atenção para aquilo que está sendo produzido agora, né? Então, eu sei que tem gente que é muito purista, né? Fala, não, eu só leio Lacan, porque lá na minha escola, se eu ler outra coisa, eles me expulsam. É verdade, mas aí o problema é da escola, né? Que está sendo ortodoxa, muito dogmática às vezes. Mas é isso aí. Obrigado pela sugestão, Sandra. Quem sabe a gente traz isso mais para frente, mas eu preciso ler primeiro, daí a gente conversa. Fala, Daniel. Doutor, boa noite. Obrigado Boa pela noite. explanação, foi ótimo. Eu tenho duas perguntas. A minha Pois não. primeira pergunta é, para um psicanalista que está na frente do paciente, que vai fazer uma interpretação de sonhos, que verbos você acha importante ele ter na mente? Observar, perguntar, que verbos aí são importantes eu ter na ponta da língua? Essa é a Tá. primeira. Veja só, eu vou fazer o seguinte, como a pergunta, ela no final das contas, ela é bastante complexa, não é? Porque eu acho que talvez o verbo, não é, seja justamente escutar. Mas esse escutar, a gente sabe que não é qualquer escutar, e a gente está pressupondo o quê, Daniel? Está pressupondo o seguinte, que o analista, ele consiga tendo como esse pano de fundo inconsciente toda a teoria psicanalítica dele, mas veja, um pano de fundo inconsciente, e ele se dê a possibilidade de se deixar afetar por esse material que vai sendo trazido na sessão. E esse material não significa só o conteúdo verbal que é dito para ele, mas significa toda aquela forma que o paciente traz, a atmosfera que se instala na sessão, a maneira como ele se mexe mais ou menos angustiado, isso tudo faz muita diferença. E isso vai tocar justamente isso que eu estou chamando do inconsciente receptivo do analista. Veja, quando a gente está sendo analista de alguém, nós também estamos fazendo livre associação. Percebe? Isso que o Freud vai chamar de uma atenção flutuante, a gente está dando um passo além, dizendo, além da atenção flutuante, a gente também tem que perceber que algumas coisas vão saltar ao nosso ouvido analítico e pensar, putz, isso aqui parece importante. E por que que parece importante? Porque, bom, isso está se conectando, claro, com o teu eu, sim, também, mas por isso que a gente tem que fazer muito a nossa análise pessoal para entender se aquilo que a gente está achando importante não é importante porque é legal para nós e não para o processo, né? Então, no final das contas, o que é importante, por exemplo, o analista está lá invocado com ciúmes da mulher, e aí de repente ele está ouvindo uma paciente que fala sobre uma questão de traição e ele, opa, isso é importante para ele. Então, quer dizer, ele precisa fazer a análise dele para ele não se deixar conectar por coisas que não são importantes para o processo. Agora, quando você entra nessa zona de frequência na qual você está aberto para ser afetado, e eu acho que isso, se deixar afetar, não é, pela fala do paciente de uma forma livre, isso talvez seja muito mais importante do que ter a teoria decorada, não é, na ponta da língua. Porque veja só, a teoria decorada na ponta da língua, quando você está ouvindo o paciente com essa teoria aqui na cabeça, tipo, isso aqui é Édipo, isso aqui, o papai, a mamãe, então isso aqui junta, castração. Veja, aí você ouve mal. Por quê? Porque você tenta lançar a rede da teoria para ver o que você capta daquele paciente. Ou seja, você constrói o paciente com base na teoria que você está lançando nele. Isso é péssimo.
Então, o que que a gente espera de um bom analista? Que ele possa se colocar numa atitude receptiva, e não é passiva, é receptiva, não é? E dentro disso, ele vai produzindo junto com o paciente pedaços a mais de sonhos não sonhados. Veja, a ideia do Ogden sobre isso é muito interessante, né? Então, quer dizer, o problema é que para a gente sair de um estado de pensamento mágico, a gente precisa passar para um estado de pensamento onírico, não é? Que é já muito mais elaborado. Agora, no nosso pensamento onírico, a gente sabe que tem um momento que o sonho para. Para por quê? Porque ele fica muito angustiante. Mas quem sabe, se esse analista consegue sustentar a atmosfera desse sonho descrito agora na sessão, ele pode talvez dizer ao paciente: pois me diga um pouco mais, o que você supõe que aconteceria se esse sonho continuasse? Que a gente aqui tenta segurar. Vamos ver o que acontece. E aí, de repente, ele pode sonhar um pouco mais. Veja, lembre-se do sonho que o Freud trouxe lá, né, daquele pai que podia ficar um pouco mais com o filho. Bom, pois então, quem sabe a gente precise fugir menos e permanecer mais, justamente com a ajuda, não é, desse analista que empresta o seu psiquismo e que, por ser um outro, não é, acaba criando uma atmosfera, não é, e um espaço onde essas questões que não puderam ser sonhadas, porque foram só afecções daquele sujeito no mundo, mas ainda estão em estado bruto, ou seja, nunca foram nomeadas, nunca foram nada, ou seja, existem só como isso aqui me apavora. Né? Então, eu falei de coisas que nos evocam no sentido positivo, mas a gente tem muitas coisas que nos levam, não é? Assim como se a gente tivesse tomado um pisão num espinho que a gente tem no pé, não é? Que faz com que a gente tenha uma reação extremamente dolorosa. Então, vocês já viram quando a gente entra num estado assim de um mini surto psicótico? A Barão Minerva gosta de falar isso. É um micro surto psicótico. Ou seja, a fulano falou: não, você não pode pedir isso não no restaurante. E aí um dos dois começa a dar um piti. O que que é um piti? É um micro surto. Né? Então, é porque o nosso psiquismo ele tem um caráter de receber coisas que muitas vezes não são conscientes para nós, mas que a gente vê o tempo inteiro no consultório pessoas ou se apaixonando por coisas completamente que a gente não sabe por quê, ou ficando muito nervosas com coisas que a gente não sabe também por quê. E aí a gente vai descobrir justamente fazendo esse trabalho sobre o inconsciente, desde que a gente se deixe afetar. E eu acho que seria isso, Daniel. Sim, E uma outra pergunta, beleza. professor, minha segunda pergunta seria: Pois não. o meu paciente relata que ele não lembra nada dos sonhos. Vai, Uhum. sonha, acorda, sumiu. Tá. É, você conhece diferentes linhas de pensamento e filósofos e professores. É, qual que é a sua teoria sobre isso? Olha, minha maneira de pensar sobre isso, ela é uma maneira assim muito simplória, até porque eu acho que o Freud também concordaria, e a ideia aí é o seguinte: quando a gente está dormindo, o nosso sistema de defesas ele reduz o seu funcionamento, portanto, ele permite que no sonho a gente consiga evocar situações e desejos que na nossa vida em vigília nos traria só angústia. Nos traria só angústia. Portanto, o que é a minha teoria sobre isso, Daniel, é o seguinte: é a ideia de que quando a gente acorda, as nossas defesas começam aos poucos a irem levantando, e daqui a pouco, notou como assim, como às vezes a gente tem um sonho que a gente lembra tudo na hora que acordou, e aí passa assim uma hora a gente não lembra de mais nada. Por quê? Porque os nossos sistemas de defesa vão agindo e fazendo então com que algo que estava circulando na nossa tela vá embora e se perca. Portanto, às vezes tem gente que anota sonhos, tem gente que não lembra de nada de sonhos, e essa pessoa que não lembra de nada é porque ela deve ser uma pessoa que tem um sistema de defesas egóico e superegóico tão forte que, na medida em que ela acorda, tudo aquilo precisa ser deixado inconsciente novamente, porque senão
o sistema do eu se sente angustiado. Ou seja, a gente esquece do sonho para evitar a angústia, puramente. Tá? Seria a minha maneira de ver. É uma maneira simples, mas eu acho que ela dá conta de muita coisa, e aí o que não der a gente corre atrás depois, né, Daniel? Vamos estudando junto. Obrigado, professor. Feliz ano Valeu, novo. pessoal. Então, eu acho que a gente talvez finaliza por hoje, né? Se vocês estiverem de acordo, e a gente se encontra na semana que vem, né? Para o nosso novo tema. E, enfim, continuamos aí nossas discussões. Gostaria de pedir, gente, a quem ainda não assistiu as outras aulas, tem muitas, né? A gente já está, acho que, sei lá, uns 13, 14. Então, elas estão lá no YouTube, entrem lá que tem uma lista muito bacana. Dá para vocês irem escolhendo, mas eu acho que se vocês seguirem a ordem, fica mais bacana, tá bom? Valeu, pessoal, um abração para vocês, boa noite, viu? Até.